mais uma vez com você, com a sua família e com o Brasil e até com o mundo, né? Por causa da internet, para a gente poder falar de assunto absolutamente importante. Você sabe quando a televisão se tornou uma coisa tão banal, sabe? Falar palavrão às 18 horas, às 15 horas, sabe? Mostrar cenas absurdas, ataque a valores da família tradicional, ataque a valores da fé, parece que virou uma coisa normal nas grandes redes desse país, aliás, alimentados por ideologias de esquerda. As nossas crianças hoje são assaltadas todos os dias por ataques ao seu psicológico, ao seu moral. Eu tenho dito, sabe, e chamado a atenção das pessoas também nas redes sociais para prestar atenção, até porque eu tenho duas netas e hoje a gente sabe o que é a chamada primeira infância, que é um HD vazio. O de bom que você coloca fica, e o de mal que você coloca fica também, sabe? E um dos assuntos que eu quero tratar com vocês hoje, e os meus convidados estão aqui justamente por causa disso, é falar sobre pessoas portadoras de deficiência e a gente entender esse mundo, né? Outrora, com maior força, havia uma discriminação assim, quase que generalizada e irresponsável, e a gente não tratava com os nossos filhos, com as nossas crianças, a respeito disso. Quer dizer uma coisa para você, é muito importante que a gente trate isso com os nossos filhos e mostre a superação dessas pessoas que são portadoras de deficiência, e nós temos uma série de exemplos importantíssimos na nossa sociedade e usarmos isso como uma forma de estimular também outras pessoas que ficaram portadoras de deficiência após um trauma, após uma cirurgia, após um acidente e que essas pessoas muitas vezes não sabem quais são seus direitos, o que tem que recorrer, o que tem que correr atrás, sabe? E muita coisa já está posta aí, uma legislação que eu vim também tomar conhecimento há muito pouco tempo, né? Quando comecei a entender, e quero agradecer duas pessoas que foram muito importantes nisso, a senadora Mara Gabrilli, ex-deputada federal, aqui da cidade de São Paulo, muito querida, minha amiga, tetraplégica, um exemplo de luta, de significado para a vida do Brasil, e a minha amiga também, ex-vereadora de Alagoas, ex-deputada, a Thaís, que é uma lutadora, sabe, avançou muito no seu estado e tantos outros que estão fazendo diferença por aí, em todas as áreas, do esporte à política, sabe, da sua vida sacerdotal, né? Pessoas que cantam, pessoas que falam, pessoas que pregam e muitas deixando uma imagem a ser copiada. Eu já ia dizer exemplo, mas eu não gosto de falar que ninguém é exemplo, porque os maus é que servem de exemplo, os maus. E os bons servem para ser copiados, tá certo? Essas pessoas para serem copiadas, por isso que Paulo disse, sede meus imitadores como sou de Cristo, me copiem. Ele não disse eu sou exemplo e Cristo é exemplo meu, porque os maus, dizia Dona Dadá, minha mãe, servem para ser copiados, mas os maus servem de exemplo e os bons servem para ser copiados. Por isso, há muito exemplo de superação. O Brasil, no esporte, é um exemplo de superação, né, nas Paralimpíadas e cada dia formando mais atleta. E a intenção desse programa é mostrar essas pessoas, falar sobre esse assunto. Põe seu filho na frente da televisão. E eu chamei a atenção para um fato que encerro agora falando, é que os filmes... os desenhos animados que estão no YouTube, no Netflix, principalmente, tenha cuidado, porque no meio do desenho animado eles inserem uma propaganda perniciosa ao seu filho que está assistindo, como ele é um HD vazio, e eu contei num programa passado aqui, que ao chegar na casa da minha filha, minha netinha de 3 anos estava assistindo um desenho, mas na hora que eu cheguei não era o desenho. Tinha inserido uma música de funk, dois funkeiros cantando apologia à maconha, fumando maconha, e depois voltava o desenho. Quer dizer, preste atenção, porque antigamente eu dizia, seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Agora seja pai do seu filho antes que a internet o adote. Olha, eu tenho hoje comigo aqui o vereador Luciano, que é um amigo meu de muito tempo, um guerreiro de luta aí no combate à pedofilia, principalmente. Eu conheci na CPI da pedofilia quando eu comecei esse movimento no Brasil, e ele, que é vereador na sua cidade, começou essa grande luta na sua cidade. Eu recebo também o Elton, né, que é portador de deficiência e que é tocador de pandeiro e é corredor, né, Elton? Sim. Corredor. A gente vai bater um papo bacana com ele. E a minha amiga, a doutora Terezinha Neves, que
já viu tanto esse programa, é quase gerente aqui do programa, ficou aqui com Carla o tempo inteiro, quando a Carla fazia o programa no meu lugar, então a Terezinha e hoje, então, ministra Damares Alves, também assessorava a Carla aqui, nesse programa, e que conhece desde ideologia de gênero, sabe, a aborto, a pedofilia e tem sido um instrumento no Brasil inteiro palestrando. E eu tenho também aqui o André, que é da Arena de Esportes, que luta aí arrecadando, fazendo um grande movimento com atletas para poder ajudar a comprar fralda para a criança. Vou sentar aqui para a gente poder bater o nosso papo de hoje. Luciano, prazer ter você aqui. Prazer é meu, senador Magno Malta. Eu não sou nem senador, nem ex-senador, porque o título de senador não existe. Senador eu não sou, só sou Magno Malta mesmo. Magno Malta, um mas cidadão para nós, comum, viu? Mas para a gente sempre, né? Eu agradeço ao senhor pela oportunidade de estar aqui com os nossos amigos, nossa querida doutora Terezinha. Esse aqui eu vou deixar para o final. Meu amigo, prazer ter você aqui, viu? Você teve duas vezes comigo, não é? Foi, 2 vezes. Aqui no programa. Isso. Ele é portador de deficiência visual e... Como é que é? Tá treinando muito? Tô treinando muito. Paralimpíadas, Tóquio, treinando muito, treinando bastante. Será em Tóquio? Vai ser em Tóquio, 2020, A gente vai falar sobre isso, mas é preciso, tem eliminatória, precisa... Sim, tem a classificação, Classificação? né? Tem as competições, né, do Centro Paralímpico, Certo. aonde dá o índice para Paralimpíadas no Japão. O seu, que é 100 metros, 400 Eu metros? sou 100, 200 e 400 metros. É? É, isso. Aí só vale para nós o 100 e o 400, né? O 200, internacionalmente tiraram o 200 metros. Então é só o 100 e o 400. Já começou a eliminatória? Já começou. Agora dia 27, 28, no CPB em Jabaquara, já começa já as classificatórias já, né? Que é os índices, né? Pode já fazer o índice bem? já agora. Tô bem, tô treinando, bem? treinando bem. E o sujeito que corre com você tá bem também? Tá bem também. Hoje eu já vim direto. Se o cara estiver bem de perna, não adianta você treinar, né? Não vai não. De vez em quando ele dá umas rateada, você deixa ele pra trás, né? Dá umas doloridas, mas não vou embora. De repente o ácido lá que tu pega, mas não vou embora. Hoje pegou, hoje não Pegou? pegou. O ácido úrico? 200 metros, pegou. Manda parar de comer carne. Fala, Mas, eu tenho que ter... mas aí tem que deixar arder. Tinha um técnico lá, ele fala, tem que deixar arder, peixe, tem que deixar arder. Tem que deixar arder. Tem que deixar, é verdade. Vamos... E me fale aí, um prazer ter você aqui, viu? Você é o... Andy. Andy, eu falei André, né? Tem problema. É Andy. Andy. E eu saltei aqui, ó. É Anderson. O Romilson, ele das missões urbanas, que está ali, que é cadeirante também, viu? Boa noite, tem prazer você aqui, viu? Prazer é meu aí ter sido convidado para estar explanando aí a importância de estar fazendo missões urbanas. Legal, legal. O que muita gente poderia estar fazendo aí, que tem as duas pernas, né? Essas coisas ficam, né? Para ser copiadas, viu, gente? Não para ser exemplo, porque os maus é que servem de exemplo. Os bons servem para ser copiados. Mas antes de falar aí para mim... Então, prazer ter você aqui. Prazerzaço conhecer através da Terezinha, né, que estamos fazendo um trabalho bacana aí em defesa da vida, né? Deus tem unido, né? Conheci o Elton, também nós temos um projeto chamado Jogo pela Vida, há 4 anos. Nós temos um grupo de voluntários em São Caetano que se uniram para arrecadação de fralda através do esporte, do futebol. Sim. E aonde vem jogadores famosos, as crianças jogam, os pais, as mães, todo mundo joga. Isso acontece quando, assim? Vai ser agora em dezembro, dia 15 de dezembro. É no período que eles entram de férias? De férias. É bem propício a isso para que eles possam celebrar a vida conosco, né? É um projeto que defende a vida, então, da mãe que quer abortar o bebê. Então, nós fazemos de tudo, unimos o esporte para salvar um bebê, se for possível, né? Esse é o assunto, né? Inclusive, a semana passada eu coloquei aquele parto natural na minha rede social, viu? E eu quero agradecer ao Facebook por ter tirado do ar, sabe? Sinceramente, é comportamento de gente de esquerda. Ou o Facebook se comporta como uma ferramenta de todo cidadão na sua crença, seja o que for, até porque vocês não mandam naquilo que eu acredito, nós acreditamos na vida, se vocês são de esquerda ou não. Então, o que adianta a gente entrar numa plataforma e criar uma rede social que não te respeita? Perfeito. E eu disse, olha, eu vou postar novamente, tornei postar, que foi tirado novamente.
E, inclusive, eu escrevo lá, né? Você já viu Deus? Então veja agora, que é o parto natural. Né? Aquilo ali é Deus, você não tem como. Foram lá e tiraram. Eu postei pela 3ª vez e vocês tiraram novamente. Toda e qualquer coisa que é postado nas redes sociais, seja no Twitter, seja no Facebook, em que você contraria posições de esquerda contra os valores da vida, os senhores tiram do ar. Né? Os senhores tiram do ar. Tomara que apareça outra plataforma que respeite, para que as pessoas possam migrar e vocês pagarem o preço, né, de achar que as pessoas têm que engolir o que vocês querem. Todo dia você entra no Twitter e vê lá alguém reclamando, revoltado com a sua postagem censurada, quando, na verdade, aqueles que acreditam na morte da vida, que acreditam em ideologia de gênero, naquele que acredita em aborto, eles podem fazer e falar o que quiserem. Aliás, pode atacar as pessoas com palavras de baixo calão e dentro do seu entendimento, que vai permanecer lá e não há censura. Né? Não há censura. Então, eu chamo a atenção para isso, e até porque o que você está fazendo, eu queria até que a Terezinha entrasse nesse papo aí, todo mundo, vamos começar de uma vez aqui. Nos Estados Unidos, onde o aborto é liberado até o 9º mês, até a hora de nascer, e não importa, porque uma criança com 9 meses está completamente pronta. Um aborto aos 9 meses tem que tirar os pedaços, cortar o bracinho, cortar a perna, cortar o tornozelo, sabe, degolar, e nós temos essas imagens, sabe. Tem na frente de todas essas clínicas de aborto, normalmente lá nos Estados Unidos, tem militantes da vida como nós, os pró-vidas como nós, que montam essas clínicas. Não são clínicas, são casas de apoio que pega essa gestante antes dela chegar, leva lá, dá um apoio psicológico e aconselha no sentido de que essa criança pode ser adotada, que essa criança pode ser a bênção da vida dela, e mostra que o aborto, o pós-aborto é muito pior do que o aborto, porque o pós-aborto é um drama moral, é um drama psicológico que não vai embora nunca mais, um drama emocional que não tem psicólogo no mundo que conserte, né? É isso mesmo. É isso mesmo, eu falo com propriedade, eu conheço bem esse tema, a gente faz isso bastante e eu vivi isso, né? Eu passei por isso. Eu sei o que é fazer um aborto, eu sei o que é um trauma pós-aborto, eu sei o que é você tentar entender o que aconteceu naquele momento que você tomou essa decisão imprecisa. Então, assim, é um trauma terrível. Eu passei por um aborto. Eu era menina, eu tinha 17 para 18 anos quando eu fiz um aborto e eu não imaginava nem o que eu estava fazendo, na verdade. Porque, você sabe, eu sou de uma família evangélica, super tradicional, meu pai era pastor, eu nasci no berço cristão eu conheci o meu namorado na época, que é o meu marido hoje. E eu engravidei, não queria ter, com muito medo, porque era aquela história, líder de jovem, tinha ministério na igreja. Imaginou como fosse falar pro pastor, quando eu chegasse no pastor e dissesse, pastor, eu estou grávida, né? Ia ser um escândalo na minha época. E aí, então, eu fiquei com muito medo, eu tive muito medo. Aí alguém sugeriu para o meu marido, na época meu noivo, que eu poderia resolver esse problema, sem nenhum problema, sem estresse. E o meu marido sempre falava, não tem necessidade, a gente vai ter essa criança, não sei o quê. Mas eu tinha o meu problema com o ministério na igreja. E aí eu decidi não passar por essa vergonha e acabei optando por matar uma vida. E isso foi muito frustrante, porque foram anos da minha vida. E continuou com o ministério na igreja depois de ter matado? Continuei com o ministério na igreja depois de ter matado, mas eu não contei para ninguém. Eu só fui falar sobre esse assunto depois de 20 anos. Eu passei muito tempo segurando esse assunto, com muito medo. Eu nunca falei para as pessoas, eu já tinha tido meu tempo com Deus, já tinha pedido perdão para Deus, já tinha entendido que o que eu tinha feito era uma coisa errada, ilegal, mas não tinha resolvido comigo. Foram 20 anos de trauma, de frustração. Eu sempre achava que eu cometi o maior pecado da minha vida, eu tirei uma vida, foi muito terrível. E um dia eu tive um tempo de cura, né, que eu pude tranquilamente pedir perdão para Deus, passar ali umas 4 horas chorando na presença de Deus. A mulher que faz um aborto, e não vou botar para ele ali, porque é uma situação tão palpitante, você vai puxando assim, acaba ficando com um monte de linha. O pós é traumático, e tem algumas afirmações que são feitas, e você pode dizer aqui.
mulher que faz um aborto, a lembrança não vai embora, né? Porque ela olha para uma criança e lembra que ela já matou uma. Realmente existe essa coisa de sonho, de pesadelo, sabe? Existe isso mesmo, de que... Existe. Existe sonho, você passa os seus dias contando quantos anos o seu filho teria. Olha, hoje ele completaria tanto, pelas contas. Aí eu tive 3 filhas depois, aí fiz o aborto, casei, tive 3 filhas. E quando nasceu a minha primeira filha, eu falei, nossa, eu poderia ter tido um primeiro que ela, será que ia ser homem? Será que ia ser mulher? Quantos anos ele teria? Nossa, esse é meu filho mais velho. Eu carreguei isso muito tempo, mas eu carregava isso com dor. Hoje eu carrego isso de uma outra forma, porque eu já vejo como um chamado, como uma missão. Deus virou o jogo e colocou a gente aqui para defender a vida. Quando a pessoa fala, se livra do monstro, né? Se livra, se livra. Então, é muito resolvido, o pessoal que é pró-vida, do grupo conhece isso, eu sempre falo esse testemunho lá nas nossas reuniões, mas assim, é muito difícil o trauma pós-aborto. É só Deus que consegue restaurar uma Consertar vida. isso aí. Não tem... E enquanto a pessoa guarda também, ela convive sozinha com o monstro, né? É. O monstro fala com ela o tempo inteiro, né? E produz esses momentos horrorosos no pós-parto, no pós-aborto. Mas me diga uma coisa, vamos lá. Tem algum lugar que vocês levam essas fraldas? Tem. Nós temos um grupo até espalhado em São Caetano e também fora. Nós concentramos um grupo de voluntários que dá amparo para essa mãe que está no processo abortista, pensando em abortar, então nós tiramos ela, aí nós oferecemos um pré-natal. Vocês têm a casa lá? Nós temos a Casa Guadalupe, que é em São José dos Campos. Participei desde o início da fundação dela. Hoje ela está em São José, não posso acompanhar, mas temos a casa em Guadalupe, é uma das casas que acolhe. Então nós somos parceiros, vários grupos que se unem, cada um fazendo na sua... Certo. A minha parte, eu sou ex-jogador de futebol, joguei no São Caetano, 3 anos, Portuguesa, União São João de Araras. E a minha história foi com o esporte. E aí o Christian, na época do Corinthians, que estava no Corinthians, estava passando com um dos pediatras do nosso projeto. Aí fizemos um propósito para ele, falou, vamos fazer um futebol, você traz jogadores do Corinthians, os amigos teus, e a gente arrecada a fralda. Foi um sucesso. Foi muito legal, a comunidade toda veio, falamos do amor de Deus através do futebol. Okay. E aí nós entregamos, né? Aqui eu trouxe um troféu para você, ó. Esse é uma lembrança do nosso projeto. Então, toda criança ou o time, né, que montar, ganha um troféu como esse. E tem uma medalha aqui, ó. Troféu pela vida, a né? A Lívia ali, minha filha. Vem cá, Lívia. Vem cá, Lívia. E toda criança, todo atleta ganha uma medalha. Deixa eu ver, Lívia, essa medalha aqui. Vem cá, vem. Essa é a minha princesa. E aí ganha essa medalha, que tem um bebezinho no meio. Né, toda... Dá para dar um zoom aí. Um zoom aqui? Isso. Então, todo atleta que participar monta um time de 7, né? É um campo sintético, ganha um troféu por equipe e cada um ganha uma medalha. Todas as crianças, né? Aí é um bebezinho dentro da placenta, ó. Você já deve ter recebido já, né? Nós fazemos isso... Nunca tinha visto essa... Nós fazemos isso em escolas. Essa sacada aqui, não. Nós fazemos isso em palestras para... Isso aqui são 12 semanas, né? 12 semanas. 12 semanas dentro da placenta. Isso. Agora veja, está todo formadinho aqui. É natural que se mate uma criança? A minha pergunta fica para o STF aqui. Se vocês tivessem sido abortados, não teriam sido ministros do Supremo. Exatamente. Vocês são aqueles que não foram. E são milhares daqueles que poderiam ter sido, mas foram assassinados aqui, ó, de forma covarde. Dentro do útero, dentro da placenta, de forma covarde. Sabe? E quem advoga a causa deles e abre a boca como nós, ainda somos chamados de atrasados, fundamentalistas, né? Fundamentalistas, porque defendemos a vida. Né? Eu fico muito feliz de... Isso aqui é uma grande sacada, viu? Isso há uns... Não, mais ou menos uns 4 meses atrás, uma jovem estava numa palestra, numa igreja, participando de uma palestra, nós estávamos falando do tema, e ela estava grávida. E ela ganhou isso na mão, e ela estava pensando em abortar junto numa situação com os pais, pela situação, porque ela tem 15 anos. E aí ela recebeu essa bexiguinha na mão, nesse formato, e hoje ela é um testemunho que ela participa das palestras, e o bebê já vai para alguns meses de vida, vai estar conosco no jogo dia 15 agora, e eu fico pensando, já pensou se eu tivesse tido acesso a tudo isso? Eu não tive acesso a isso. Eu nunca soube que era isso, eu nunca tive a possibilidade de ver
Eu nem imaginava, eu era uma criança, uma menina. Eu não tinha nem coragem de dizer para as pessoas o que eu estava vivendo. Né? Eu não conseguia abrir para ninguém. Se eu tivesse tido alguém de uma casa de acolhimento assim, que pudesse me ouvir, que pudesse me abraçar e me contar quais são as consequências de um aborto, o trauma pós-aborto, certamente, porque eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus, muito séria no que eu queria para a minha vida. Eu sabia que de alguma forma era um pecado, mas sabe quando eu descobri? Olha que curioso, ninguém pode acreditar. Sabe quando eu descobri? Quando eu fui à clínica. Quando eu cheguei na clínica, eu entendi que eu estava entrando numa clínica, alguém ia me orientar. Olha a situação. Alguém ia me orientar. Aí, quando eu entrei, a moça falou assim, ó, pode sentar ali na maca. Aí ela, deita um pouquinho, eu vou te dar um remedinho na veia, vai ficar tudo bem. Aí ela me deu uma apagadinha, como se fosse aquele... Deu uma apagadinha, quando eu não vi fazer nada. Aí, quando eu levantei, ela falou, você levanta tranquila, mas, ó, não sai pegando no braço do seu noivo, não, porque lá fora alguém não precisa você ficar andando, anda direitinho, anda normal. Aí, só aí eu percebi, eu fiz uma coisa legal. Ó a minha cabeça. Olha só, mas como que você pode ter sido tão inocente em não imaginar... Nossa, quantos anos você tem? Eu tenho 49 anos. Eu tinha 17 na época. Não é tão longe assim, concorda? E eu não tinha essa informação. Mas vou te falar, nos últimos, há 30 anos atrás, e sei lá, ou quem sabe um pouco mais, as pessoas que eram pró-vida era um número pequeno ou um número, assim, não é menos arrojado, mas sem coragem de verbalizar isso, de fazer o enfrentamento dessa gente que agia na clandestinidade. E, na verdade, aquela época, antes da Constituição de 88, você não tinha um Ministério Público e quem tinha coragem de falar alguma coisa era ameaçado, né? Era ameaçado de morte, porque essa é uma indústria que gera muito dinheiro, né? Essa é a indústria que gera muito dinheiro. Então, realmente, que muita gente deve ter feito como você também. E essas pessoas que fizeram o que ela está dizendo aqui, o nosso conselho é o seguinte, ó, se livra do monstro. Fala, Exatamente. Verbaliza. Nós estamos aqui, estamos aqui para te ouvir. E é Para te engraçado abraçar. que nós falamos de esporte, fazemos de esporte, temos uma escolinha de futebol gratuito para as crianças, entramos nas escolas, a gente tem vários brinquedos, chama a Intro Arenas, nós alugávamos brinquedo para esse evento nosso, e é caro esses brinquedos para alugar. Eu falei, vamos fazer um para nós. Se for nosso, nós vamos em vários lugares, com nossos brinquedos, as crianças chegam, os pais, e aí, engraçado, quando a gente monta o Arenas, né, são vários brinquedos infláveis, pula-pula, vários brinquedos mesmo, graças a Deus temos bastante, Deus tem sido carinhoso conosco. Aí os pais chegam e falam assim, moço, quanto paga para meu filho brincar? Eu falei, paga sim. Cadê seu filho? Fala pro seu pai que você ama ele, agradece ele pelo sim dele, dá um beijo no pai e na mãe. Aí eles se beijam e falam, agora pode brincar que tá pago. Então assim, e estimular o amor, né? Como é o nome dessa figura aqui? Seu nome? Lívia. Lívia. Você tem quantos anos, Lívia? 7. Ela é bonita, né? Dá um zoom no rosto dela aí. Ela participa com a gente, é a minha parceirinha. É? Eu tenho mais um, o Enzo, de 11 anos, né? Joga futebol, basquete. E ela faz escolinha de futebol com a gente. Participa, ajuda quando Mas cuida das fora crianças. disso, fora desse evento, então, você tem escolinha de futebol, Isso. escola de esporte, Isso, né? Não é restrito só ao futebol em si. Não, na verdade, assim, é um projeto em São Caetano que começou com Por esse... que o nome Arenas? Arenas, porque une várias modalidades esportivas. Sim, Então, imaginei. então nós montamos até esse tapete teu aqui assim. Dá para dar um zoom na camisa dele aqui? Porque se ficar de longe assim, a pessoa vê aquela câmera ali. Aí tem várias modalidades esportivas, porque não só futebol, mas a gente põe basquete. O André Brasolin participa com a gente do evento, então a gente monta dentro da quadra só basquete. Quem é o André? André Brasolin. Até convido você a trazê-lo, um trabalho fantástico, chama Anjos do Esporte. Ele faz esporte, basquete, ele é jogador da seleção brasileira. Né? Uma pessoa fantástica, e ele participa com a gente. E aí nós unimos várias modalidades, porque nem todo mundo, a gente tem badminton, a gente tem basquete, vamos ter jiu-jitsu agora, então a gente tem uma sede em São Caetano, certo, que a gente vai agregar outras modalidades para falar de vida, salvar vidas. Então o nosso objetivo é não criar atletas, é fazer pessoas mais humanas e voltar à vida e à família, né? Então nós fazemos oração com as famílias, então vem muitas pessoas que não têm
o tempo, não percebeu o tempo de vir para Deus, sabe? E a bola tem percebido, tem nos permitido a chegar até eles, né? Aliás, é o seguinte, são duas coisas, né? Que o mundo se encanta com o Brasil, é com o nosso futebol e com o que Deus nos deu e não deu para o mundo, né? Sim. Que é o nosso estilo musical. Infelizmente, assim, nós que somos de confissão evangélica, eu tenho 42 anos de carreira, eu tenho 28 CDs gravados. Eu ouço. E eu toco samba, né? E toco no mundo inteiro. Mas, infelizmente, o nosso segmento de confissão evangélica ainda acha que a música, o problema do povo é o seguinte, é que eles criaram uma história de adorador, né? Tradição. É como se Deus só gostasse de pop rock. Então, criou tudo, depois de velho, falou, não quero mais nada, só quero pop rock. Então, adoração não é estilo musical, adoração é estilo de vida. Então, quando você lê Bíblia, você é adorador, quando você ora, você é adorador, quando você faz o bem aos outros, você é adorador, você está adorando a Deus. Quando você é obediente a seu pai, você está adorando a Deus, você é obediente a sua mãe, você está adorando a Deus. Verdade. Né? Agora, adorador não é só porque a pessoa toca pop rock, canta uma música que só tem 2 frases, meia hora, e aí o outro que toca bandeiro. Aliás, eu queria avisar para esse pessoal que Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, não tocou piano, não, tocou foi pandeiro. Bora. Tem um aqui. Bora, gente. Ergo minhas mãos pro céu, ergo minha voz pra Deus, faço minha oração, abro meu coração. É Deus quem vai cuidar de mim. Nunca vi amor tão grande assim. Só Ele me fará feliz. Quero me entregar pra Deus. Pra Deus entrego minha vida. Pra Deus entrego os meus sonhos. Pra Deus os meus sentimentos. Pra Deus. Minha vida pra Deus, entrego os meus sonhos pra Deus, os meus sentimentos pra Deus, pra Deus. Ele vai cuidar de nossas vidas, Ele vai curar nossas feridas, vai cuidar de nossos sentimentos, vai transformar em bons os maus momentos. Deus, entrego minha vida pra Deus, entrego os meus sonhos pra Deus, os meus sentimentos pra Deus, pra Deus. Entrego minha vida pra Deus, entrego os meus sonhos pra Deus, os meus sentimentos pra Deus. Nossas vidas, Ele vai sarar nossas feridas, vai cuidar de nossos sentimentos, vai transformar em bons os maus momentos. Pra Deus, entrego minha vida, pra Deus, entrego os meus sonhos, pra Deus, os meus sentimentos, pra Deus. Minha vida pra Deus, entrego os meus sonhos pra Deus, os meus sentimentos pra Deus, pra Deus. Minha família, pra Deus, os meus amigos, pra Deus, o meu país, pra Deus.
sei que vocês estão bem atentos ao papo aí, mas nós vamos continuar com esse papo importantíssimo. Vamos para o comercial e daqui a pouco eu estou de volta. Visão da vida.